Boa noite. Foi cremado agora há pouco no cemitério Memorial em Santos o corpo de Luan Oshiro, de 18 anos. O estudante foi morto durante uma tentativa de assalto na madrugada desta segunda-feira. Luan Oshiro, de 18 anos, comemorava o aniversário de uma amiga. A festa foi neste bar, na Avenida Francisco Glicério, em Santos. O latrocínio aconteceu no momento da saída. Luan esperava com duas amigas neste ponto um ônibus para voltar para casa. Foi quando chegaram os dois assaltantes. Testemunhas contaram que a vítima não reagiu, mas teria se movimentado para entregar os pertences. Um dos assaltantes se assustou e atirou. No local do crime ainda é possível ver marcas de sangue no banco e no chão. O caso é investigado no 7º DP da cidade. Até o momento, ninguém foi preso. E morreu na noite de sábado o policial militar Franklin Vieira, de 39 anos. Ele foi baleado no último dia 30 ao tentar evitar um assalto em Guarujá. O PM estava internado em estado grave devido a uma perfuração no intestino. O crime aconteceu no bairro Vila Lígia. Houve troca de tiros. Um bandido também foi baleado e segue internado em estado grave. Homens armados fizeram um arrastão nas lojas de um shopping em Guarujá e no terminal de embarcações que fica ao lado do centro comercial. Durante a fuga, eles trocaram tiros com agentes da Receita Federal. 2 suspeitos foram presos. A ação aconteceu por volta das 9h30 da manhã. As 3 lojas que sofreram arrastão tiveram as portas de vidro quebradas. Cerca de 4 homens participaram do assalto. Depois, os bandidos roubaram o terminal das barcas que fica ao lado do centro comercial. Na fuga, eles entraram em uma embarcação, roubaram os pertences dos passageiros e levaram um refém. O grupo fugiu em um barco pequeno em direção a Santos. Uma lancha da Receita Federal tentou conter os assaltantes e houve troca de tiros. Esse foi o barco que os bandidos usaram para atravessar até Santos. José foi o refém. Ele mora em Guarujá e estava atravessando para levar a esposa ao médico. Eu estava na barca, a gente escutou, aí essa colega que estava com a gente falou, ó, se abaixa, se deita que é um assalto e eles vão vir para cá. Quando falou vai vir para cá, aí já entrou 2. Passa os pertences, a gente foi pondo tudo no chão e eles foram pegando. Aí quando eles saindo, aí eles já viram a polícia, aí me pegaram, ó, você vai com a gente. Maria é irmã de José e também estava na embarcação. Os bandidos levaram a bolsa dela com celular e documentos. O pior momento foi quando eles levaram o meu irmão, porque quando ele falou assim, vamos levar o refém, aí que eu olhei rápido, assim, ele já tinha passado com o meu irmão. Aí minha cunhada ficou desesperada, aí eu mandei ela ficar calma, porque ela está com problema de saúde, a gente estava indo marcar uma consulta. Ver uma arma no rosto assim não é fácil não, para ninguém, né? Se a pessoa se desesperar ou reagir, pode ser morto ali mesmo. Quando os criminosos chegaram a Santos, abordaram este homem que não quer se identificar. Ele estava no carro junto com a esposa. Eles me abordaram, apontando a arma para mim, entraram no meu carro, fizeram o da ré, pegar o retorno pela contramão e seguir até a próxima parada da barca. Aí eu tive que passar por cima do canteiro central, entendeu? Aí parei em frente à barquinha, eles desceram e saíram correndo. Aí eu fiquei em choque, saí do carro, fui embora. Aí lá na frente eu encontrei a viatura que estava indo ao contrário, porque ele estava indo para o lado errado. Aí eu buzinei, sinalizei que era para cá e eles voltaram. 2 suspeitos foram presos. Um deles é menor de idade. O caso está sendo investigado pelo 3º DP de Santos. 3 dos 42 internos que fugiram da Fundação Casa na semana passada em Santos foram recapturados. 2 foram encontrados durante o fim de semana e o outro se entregou hoje pela manhã. A unidade na área continental da cidade tem capacidade para 64 menores. O bebê abandonado em frente a uma casa no bairro Boracé, em Betioga, no último dia 28, foi transferido para o Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, na noite deste domingo, por conta de uma pneumonia. Nenhum parente da criança foi encontrado. De acordo com o Conselho Tutelar, o provável destino do menino deve ser a adoção, a menos que a mãe seja encontrada ou algum familiar tenha o desejo de obter a guarda. A Polícia Civil acredita que o parto tenha sido feito de maneira clandestina em alguma casa da região. Porém, o caso segue sendo investigado.
E foi realizada hoje pela manhã, no Escritório Regional do Ministério Público do Trabalho, em Santos, uma audiência entre Prefeitura de Cubatão, a ProSaúde, que administrava o Hospital Municipal, e a atual gestora da unidade, a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil. Em discussão, as dívidas trabalhistas dos funcionários do hospital. Desta vez, o impasse era em relação à rescisão do contrato dos mais de 500 funcionários do Hospital Municipal, que serão demitidos pela ProSaúde para serem readmitidos pela nova organização social que assumiu a gestão da unidade de saúde. A proposta da Prefeitura era que a rescisão não fosse paga agora, já que os funcionários continuarão trabalhando. A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil teria então que arcar com a rescisão acumulada desde o período da gestão da ProSaúde. E o pagamento só seria feito quando o funcionário não trabalhasse mais para o hospital. A Prefeitura, mediante a concordância da ProSaúde, seria feita a retenção do que é devido à ProSaúde e repassado quando das rescisões efetivas para a nova OS. Creuza é técnica em enfermagem e trabalha há 12 anos no Hospital Municipal. Ela quer receber a rescisão agora. A gente não quer saber o que vai acontecer amanhã com a nova empresa. Eu acho que para se iniciar numa empresa, você tem primeiro que receber a rescisão da outra. Então tem muita gente ali que está assim, quer receber sua rescisão para depois ver se vai ter condição ou não de ficar na outra empresa. Agora, eu estou aqui sim, para cobrar isso. O sindicato da categoria também defende o pagamento imediato. Quem tem que assumir são os atuais, que tem a responsabilidade do vínculo empregatício, e a Prefeitura. Eu acho que quem não tem que se envolver nisso agora é o trabalhador. Quem tem que ver isso são as partes envolvidas. A ProSaúde concordou com a proposta, mas quer abater o valor das multas rescisórias da dívida de 10 milhões de reais que a Prefeitura tem com a empresa. Nós temos créditos a receber, a ProSaúde vai abrir mão para que a Prefeitura possa ou pagar esse valor, assumir essa responsabilidade e abater do crédito que a ProSaúde tem a receber. Tem que ser observada, toda a documentação, tem documentos que a ProSaúde não apresentou ainda, prestações de contas pendentes, aferição, se os serviços foram realizados. Então hoje não é possível dimensionar o tamanho do débito, mas a Prefeitura não concorda com os valores que a ProSaúde está cobrando. A ProSaúde afirma que fez a prestação de contas corretamente. A ProSaúde esteve aqui no município há 12 anos, prestou conta todos os meses, isso é inclusive um pré-requisito para você continuar recebendo, Então isso é uma rotina nossa. E essa informação não procede, A gente encara até com surpresa, até porque eles nos auditam e nos acompanham diariamente lá dentro do hospital. No último dia 8, a Justiça concedeu o rompimento do contrato com a ProSaúde com a Prefeitura de Cubatão. O motivo seria o corte parcial no repasse de verbas por parte da administração municipal. A organização social administrava o hospital há 12 anos. Segundo o secretário de Assuntos Jurídicos, ficou decidido na audiência que nenhum funcionário será demitido e que a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil assumirá os contratos de trabalho em vigor. O secretário ressaltou ainda que o pagamento dos salários também será realizado em dia. Ainda segundo o secretário, o contrato com a nova gestora do Hospital Municipal terá duração de 6 meses. Ao final desse período, será escolhida uma outra empresa por concorrência pública. Depois de 6 meses do fechamento da Costa Sul, a Ford assinou contrato com uma nova concessionária que irá operar em Santos e vai atender clientes da região. O Procon acredita que a loja vai começar a funcionar nos próximos dias. A placa na fachada já avisa que em breve ali será uma concessionária da Ford. O espaço escolhido fica na Avenida Visconde de São Leopoldo, no centro de Santos. Por enquanto, esta deve ser a única loja da montadora na Baixada Santista. A Costa Sul foi efetivamente descredenciada pela montadora e um grupo de São Paulo, o Grupo Caoa, é que fará agora a participação e a operação no mercado de Santos e também da Baixada Santista. A data de abertura da nova loja ainda não foi definida, mas o Procon acredita que deva acontecer nos próximos dias. Aqueles clientes que aguardam para fazer a revisão ou que de alguma forma foram prejudicados terão atendimento preferencial. Com o encerramento das atividades, os consumidores que
tinham o período de revisão dos carros a ser feito aqui na Baixada, tiveram que se deslocar a São Paulo. Como muitos deles não podiam, e isso também gerava uma série de gastos, transtornos, tempo, etc., o que nós conseguimos junto à montadora foi fazer com que houvesse uma prorrogação de prazo. Com isso, aqueles consumidores que não pudessem se dirigir a São Paulo teriam os direitos preservados e respeitados em relação à execução dessas garantias. Além disso, nós temos uma outra questão envolvendo a Ford, que é a do recall, do modelo Fiesta, não é? Então, também a vinda da montadora para a Baixada, e sobretudo para Santos, fará com que esse outro ponto, além das revisões, mas também do recall daqueles modelos específicos, seja feito prontamente de forma mais rápida, célere ao consumidor. Há 6 meses, todos os clientes da Ford na Baixada Santista ficaram sem atendimento. Isso porque, de um dia para o outro, o Grupo Costa Sul, que tinha 6 lojas na região, fechou as portas. Desde então, o Procon de Santos começou uma negociação com a montadora, que pediu 120 dias para contratar um outro grupo. O prazo terminou no início deste mês. Prorrogamos por mais 120 dias, mas já sabendo que esse segundo prazo era extenso, não seria necessário e de fato isso se concretizou. Agora em poucos dias a operação será iniciada. É isso que a gente quer acompanhar justamente para resolver a questão e trabalhar também essa demanda reprimida que acabou acontecendo até por conta das concessionárias de São Paulo que não tinham como absorver os consumidores da Baixada. O presidente da OAB São Paulo está em Santos. Marcos da Costa é nosso convidado para falar sobre uma série de assuntos. Entre eles, a adaptação dos advogados paulistas, em especial os de Santos, quanto ao processo digital. Ele veio acompanhado do conselheiro estadual da OAB São Paulo, Luiz Fernando Rodrigues. Luiz Fernando, boa noite. Tom Marcos, boa noite. Obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Bom, nós começamos o jornal e vimos a importância do advogado, né? Porque a maioria dos assuntos, né, doutor Marcos, exige a presença aí de um representante do direito. Mas o que eu gostaria de perguntar para o senhor é, como está esse processo de digitalização digital? Nós tivemos já há algum tempo, de 2 anos para cá, a implantação do processo digital na Justiça do Estado, onde está bastante avançado. Uhum. Na Justiça do Trabalho ainda não. Iniciou pouco tempo depois, um procedimento que vem implementar um sistema que vem do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E a Justiça Federal começa agora também o procedimento de implementação. A intenção é o quê? Dar mais agilidade, mais rapidez nos processos, doutor Marcos? Sem dúvida nenhuma, uma das argumentações é essa, dar mais agilidade, dar mais transparência aos processos e fazer com que a população tenha mais certeza do que ocorre efetivamente dentro do Poder Judiciário, dando publicidade maior aos próprios atos processuais. Como o senhor avalia a importância do exame da ordem para a qualificação dos profissionais? Fundamental. O exame de ordem é um instrumento de proteção da sociedade, mais do que para a própria categoria, mais do que para a própria classe da advocacia. A sociedade, o cidadão tem o direito de saber que quando procura um advogado, para depositar nas mãos dele os seus interesses, os seus direitos, as suas preocupações, questões ligadas ao seu patrimônio, às suas liberdades, ele encontrará um profissional adequado, preparado do ponto de vista técnico, a fazer a defesa desses direitos. Suprimindo o exame de ordem, como pretendem alguns projetos no Congresso Nacional, notadamente por parte do próprio presidente da Câmara dos Deputados, a supressão desse exame de ordem faria com que o cidadão não tivesse essa segurança e, portanto, pudesse vir a prejudicar o seu direito por ser defendido por alguém que não tem qualificação técnica a fazê-lo. Olha, doutor Marcos, na sua visão, quais foram os avanços que a OAB São Paulo promoveu para os profissionais aqui da nossa região da Baixada Santista? Bom, nós tivemos a instalação de novas casas de advogados, tanto em Praia Grande quanto em Itaém, casas bastante adequadas, com auditório a permitir que cursos sejam realizados. Tivemos o curso do CPC, nós tivemos aprovação em março desse ano no novo Código de Processo Civil e fizemos um curso à distância a permitir com que 50 mil advogados em todo o estado, inclusive os advogados aqui da Baixada, aqui do Litoral Sul, pudessem também frequentar esse curso tão importante, porque em março do ano que vem já entrará em vigor o novo Código de Processo Civil. E outras tantas atividades que foram promovidas a bem da advocacia e da cidadania aqui do litoral. Queria que o senhor falasse um pouquinho também como anda o trabalho da Comissão de Assuntos do Judiciário aqui da Baixada Santista, doutor Marcos. Uma inovação da nossa gestão, nós criamos essa comissão aqui na Baixada a permitir
que o conjunto de advogados tivesse uma referência, que é a comissão, para se dirigir quando tiver algum problema relacionado, não à prerrogativa profissional, que nós temos a comissão de prerrogativas, mas ao próprio funcionamento do Poder Judiciário. Exemplificar com alguma vara que esteja seu juiz, o juiz que chegue atrasado para uma audiência, enfim, questões ligadas à administração da justiça em todo o litoral. E essa comissão vem prestando esse serviço, servindo como elo de ligação entre a OAB e o próprio Poder Judiciário. Isso já existe no âmbito estadual, com o Tribunal de Justiça, está muito resultado. Nós temos servido a buscar suprir uma demanda muito grande de todo o estado de São Paulo, por mais juízes, mais servidores, mais equipamentos de informática, por melhores condições, até físicas, dos próprios fóruns, e essa comissão tem servido nesse diálogo com o Tribunal de Justiça. E agora se faz de maneira pioneira, regionalmente, aqui no litoral, servindo, insisto nisso, de canal de diálogo entre a advocacia e o Poder Judiciário. Em todas as esferas, estadual e trabalhista, inclusive. Tom Marcos, no próximo dia 18 tem eleições, né, na OAB São Paulo e, consequentemente, também nas seções e subseções regionais. Queria que o senhor falasse da importância do associado participar do processo e comparecer às urnas. A eleição é uma grande festa democrática. É um momento que permite que a classe possa entender o que está acontecendo dentro da ordem, quer do ponto de vista estadual, quer especialmente do ponto de vista das nossas subseções, e ouvir as propostas que cada candidato apresenta à classe, tomando a decisão de qual rumo pretenderá para a entidade nos próximos 3 anos. É a oportunidade de união da classe, é o momento que a classe inteira participa dessa grande festa e será dia 18 de novembro no Estado, votação eletrônica, no Estado de São Paulo, a seccional, e também nas nossas 232 subseções, incluindo as subseções aqui do litoral. O senhor é candidato à reeleição, doutor Marcos? Eu sou candidato à reeleição nessa disputa eleitoral que se inicia agora, com o registro das nossas chapas e no ponto de vista da estadual. Eu sou presidente da OAB de São Paulo e no estado de São Paulo vem a reeleição com os conselheiros. Nós temos diversos conselheiros aqui de Santos e do litoral, são 11 conselheiros, e mais o Rodrigo, que foi presidente por 3 vezes aqui da subseção, Rodrigo Lira, por 3 vezes da subseção de Santos, e agora é diretor, secretário-geral da nossa Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, e também aqui no litoral, com esse grupo tão importante de advogados que presidiu a ordem durante tanto tempo aqui em Santos, também agora participando da eleição na subseção através do nosso grupo político. Doutor Marcos da Costa, presidente da OAB São Paulo, quero agradecer a sua visita aqui e a sua participação no Caderno Regional, e também doutor Luiz Fernando Rodrigues, que é o conselheiro estadual da OAB. Muito obrigado e uma boa noite para o senhor. À disposição, eu que agradeço. Obrigado. Depois do intervalo tem futebol no Caderno Regional. Juan Real analisa todos os detalhes da vitória do Santos diante do Goiás. Nós voltamos já. Futebol em ritmo de treino, Santos passa fácil pelo Goiás na Vila e se mantém no G4. Logo aos 11 minutos, o Santos abriu o placar. Daniel Guedes cruza e o Werley marca de cabeça. 3 minutos depois, Leandro rouba a bola de Fred e toca para Ricardo Oliveira. Ele avança em velocidade e bate na saída de Renan. Ainda na primeira etapa, o Peixe marca o terceiro. Lucas Lima levanta a bola na área, Marquinhos Gabriel toca de calcanhar para, de novo, Ricardo Oliveira mandar para as redes. 19º gol do artilheiro na competição. Na segunda etapa, o Goiás diminuiu. David chuta de fora da área, a bola desvia em Werley e entra. Final na Vila Belmiro, Santos 3, Goiás 1. Com a vitória, o alvinegro praiano se mantém na 4ª posição do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos. O Peixe volta a campo nesta quarta-feira pelas semifinais da Copa do Brasil contra o São Paulo no Morumbi, às 10 da noite. Já pelo Brasileirão, o Santos enfrenta o Figueirense no sábado, às 6h30 da noite, em Florianópolis. Para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Real. Juan, boa noite. O Santos chega à Libertadores pela Copa do Brasil, pelo Campeonato Brasileiro, não chega, entendeu? Abre vaga para mais alguém. O que você acha?
Boa noite, Irineu. Boa noite, amigos do Caderno Regional. Santos, pelo menos no Brasileiro, até o próprio Dorival Júnior falou que chegou no momento certo no G4, nessa reta final, né? Faltam pouquíssimas rodadas para acabar a competição. Então, acho que no Brasileiro está bem encaminhado. O da Copa do Brasil, Irineu, a gente precisa esperar essa partida de quarta-feira, né? É um clássico, no clássico a gente cansa de saber que pode acontecer de tudo. São Paulo vive um mau momento, até torcer para o São Paulo se dar melhor na rodada para entrar um pouco mais relaxado contra o Santos. Você ainda vai falar até do São Paulo, mas foi uma partida complicada, o São Paulo vai entrar mordido. Mas acho que o Santos tem chances de ser campeão da Copa do Brasil e abrir uma vaga no Brasileiro, viu, Irineu? O Santos vem bem, o Dorival, ele se dá muito bem em mata-mata, o São Paulo está bem desorganizado. Eu acho que o Santos tem boas chances nas duas competições. E o que falar do Campeonato Brasileiro, dessa partida contra o Goiás? Mais especificamente da partida de ontem. Gostou do Santos? Jogou bem, né, Irineu? E eu acho que caiu um pouco no segundo tempo, né? Normal, o Goiás está na zona do rebaixamento. Garantido, né? O Santos tem, como a gente já vinha falando da Copa do Brasil, tem esse compromisso na quarta-feira. O Santos está sabendo se poupar bem, Irineu, e foi isso que fez em campo. Chegou a fazer isso com o Corinthians na Copa do Brasil, quando fez o resultado, largo resultado em cima do Corinthians na Copa do Brasil, se poupou, poderia ter aberto mais o placar. E o Santos, vale destacar, Irineu, o Ricardo Oliveira. Que ídolo é esse que está de volta ao Santos? Um jogador que faz o serviço dele em campo, dos 19 gols que ele marcou, 2 de cabeça, 9 com a perna direita, que é a boa, e 8 com a esquerda, que é a ruim. Alguns de pênalti, perdeu 3 de pênalti, como a gente já destacou, mas que ídolo. Joga o futebol dele, comemora, faz a questão de reunir todos os jogadores, foi para a seleção brasileira por méritos, fez a diferença na seleção, um jogador que a gente não fica preocupado se ele vai para o Barcelona, vai para o Real Madrid, não fica preocupado se ele está com o penteado de tal jeito ou de outro jeito. Até falando em relação ao próprio Neymar e ao próprio Robinho, ídolos recentes do Santos, que eles davam um show em campo, mas sempre estava acontecendo alguma coisa e o torcedor ficava ali preocupado se ia embora, se não ia. Ricardo Oliveira não. Voltou ao Santos, se recuperou no Santos, renovou com o Santos sem uma novela extensa, ganha um salário modesto para o futebol que a gente vê hoje em dia e pelo jogador de futebol que ele é. Sem dúvida nenhuma, o melhor camisa 9 brasileiro atuando em qualquer lugar do mundo. Ele está demais. Com certeza a gente vai falar da convocação dele de novo no dia 22. Eu acho que dessa vitória do Santos vale destacar o Ricardo Oliveira, que baita camisa 9 que o Santos novamente tem. Eu acho que ele foi o grande destaque da partida e é o grande destaque desse momento bom que o Santos vive, que não sentiu a ida do Robinho para a China. A gente nem lembra que o Robinho estava no Santos esse ano. Bom, artilheiro do campeonato, 19 gols. De longe a melhor contratação do Santos, não é? Pois é. Em relação aos outros times grandes do estado, o São Paulo empatou em casa. O Palmeiras venceu fora e o Corinthians caminha a passos largos para conquistar seu 6º título brasileiro. Jogando em Curitiba, o Corinthians goleou o Atlético Paranaense por 4-1. Renato Augusto e Wagner Love marcaram para os paulistas. Bruno Mota para os paranaenses. Com a vitória, o Timão disparou na liderança com 67 pontos, 8 à frente do segundo colocado, Atlético Mineiro. O Palmeiras continua na briga pelo G4. Em Florianópolis, a equipe da capital derrotou o Avaí por 3-1. Gabriel Jesus abriu o placar. Cristaldo marcou o segundo. André Lima descontou para os catarinenses. E Dudu definiu o confronto. Com o resultado, o Palmeiras subiu para a 5ª posição, com 48 pontos. Já o São Paulo tropeçou no Morumbi e empatou com o Vasco em 2-2. Luiz Fabiano marcou o primeiro. Nenê deixou tudo igual. Rodrigo virou para o Vasco, mas no final, Rodrigo Caio salvou o tricolor da derrota. Com o empate, o São Paulo caiu para a 6ª posição, com 47 pontos. Vamos agora de Campeonato Paulista de 2ª Divisão. O Jabaquara não tem mais chances de classificação para a Série A3, infelizmente. O Jabuca empatou com o São Carlos em 0-0 fora de casa e agora não tem chances matemáticas nenhuma mais, não é? Pois é, Irineu, principalmente o Jabaquara até nessas últimas 2 partidas empatou fora de casa com equipes difíceis. O Grêmio Prudente e o São Carlos, que é o líder aí com 21 pontos, já está classificado para a final da segundona. Mas o que prejudicou mesmo o Jabaquara nessa última rodada foi o Olímpia, nessa penúltima rodada. O Olímpia que bateu o Taboão da Serra por 3-1 e aí sim o Olímpia abriu 5 pontos para o Jabaquara e acaba com qualquer condições. Essa diferença de 5 pontos porque só tem mais um jogo, então não tem mais como, né? Exatamente, e essa rodada definiu o São Carlos e o Olímpia já sobem de divisão e o São Carlos já está na final. Aí sim o outro grupo está mais disputado ali, quem vai fazer a final entre Fernandópolis e Noronha.
Noroeste, mas o Jabaquara infelizmente se despede da competição, Irineu, na 5ª rodada da segunda fase que o Jabaquara conquistou a primeira vitória. Empatou partidas que poderia ter vencido, perdeu partidas em casa e eu acho que foi isso que prejudicou o Jabaquara nessa fase decisiva. Mas a gente não pode desmerecer essa temporada que fez o Jabaquara na segundona, fez uma primeira fase brilhante, se classificou antecipadamente, teve problema de salário, jogadores, eles, inclusive nessa sequência sem receber, fizeram bons resultados, uma vitória em casa e 2 empates fora, mas não foi suficiente. Uma pena que o Jabaquara se prepare melhor para o ano que vem e assim como a Portuguesa, novamente não consegue subir de divisão, as duas equipes ano que vem aí disputando novamente a segundona e com certeza a Santa Cecília TV estará lá para transmitir as partidas em casa, como acontece até domingo com o Jabaquara na despedida da segundona. Enfrentando o Ascicense, domingo às 10 da manhã na Caneleira. Juan, obrigado e uma boa noite para você. Eu que agradeço, Nil. Boa noite amigos do Caderno Regional e até quinta-feira. Até. Depois do intervalo, caminhada do Outubro Rosa reúne 2.500 pessoas em Santos. Nós voltamos já. O ex-pró-reitor comunitário da Unisantos, Cláudio José dos Santos, de 71 anos, morreu ontem à noite na cidade. Ele sofreu uma queda no banheiro. O professor e sociólogo chegou a ser levado para o Hospital Beneficência Portuguesa, mas não resistiu. Atualmente, Cláudio José era docente no curso de licenciatura em música na Unisantos. Era casado e deixa 3 filhos. Neste final de semana aconteceu a tradicional caminhada do Outubro Rosa em Santos. O evento serve para alertar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Centenas de mulheres mostraram que estão unidas até debaixo d'água por uma causa importante: o alerta ao câncer de mama. É uma campanha muito importante, né, que toda mulher tem que participar e se cuidar, então estou aqui contemplando com as minhas amigas da OAB. Eu acho que a gente tem que participar, somos mulheres, né? Então a gente tem que dar todo o apoio, ainda mais que eu sou da área da saúde. Então eu acho que tem que cooperar, minha filha também participa, ela gosta. Então a gente está aí para isso, né? Maria tem 55 anos. Há 10 anos luta contra a doença. Ainda está em tratamento. Faltam agora algumas sessões de quimioterapia. Mas recebeu a notícia que tanto esperava. Eu estou emocionada porque eu estou vendo que eu fui curada, graças a Deus. Fui curada dessa doença maldita. E é uma emoção estar aqui, entendeu? Os homens também vestiram rosa para apoiar a causa. Então todo mundo está apoiando a causa, isso é merecido, todo mundo tem de apoiar. O alerta é importante. O câncer de mama é ainda o tipo de câncer que mais mata mulheres no mundo todo. Em Santos, no ano passado, foram 71 mortes pela doença. E até agosto deste ano, 51 mulheres foram vítimas fatais. Para prevenir quadros tão graves, o diagnóstico precoce é fundamental. Não existe prevenção para o câncer de mama, existe diagnóstico precoce. Então a gente tem que se esforçar para fazer a mulher compreender que não existe nada que ela faça que vá prevenir. Fazer mamografia não previne, fazer ultrassom não previne, autoexame não previne, tudo isso é detecção precoce. É o caso de Ana Maria, que descobriu a doença em dezembro do ano passado. A professora fazia o exame de mamografia todos os anos e por isso o tratamento foi menos agressivo. Durante a caminhada, ela saiu de casa pela primeira vez sem um lenço na cabeça e sentiu orgulho da própria luta. Você põe um lenço na vergonha, né? E depois, na hora de tirar, tem vergonha de tirar. Mas aí eu assumi que tinha que tirar, entendeu? É a vida que continua, é um dia após o outro. A edição de hoje termina aqui pelo Santa Portal. Você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.